Flamengo pega o Botafogo querendo voltar à liderança. Combinação de resultados pode fazer o Flamengo conseguir o objetivo, mas hoje é vencer ou vencer. Fala, galera boa! Aqui é o Dieguinho Flá, esse é o canal Flamengo Novo e você é mais do que bem-vindo. Então dá aquela moral pra gente aí, posso contar com vocês? Ó, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, hypa o vídeo, compartilha, tá? Conto muito com vocês, galera, comenta bastante. Quanto vai ser Flamengo e Botafogo hoje? Bola rola no Maracanã às 18h30. Vamos ficar de olho que esse jogo é importante demais pra gente. Mas antes de falar do pré-jogo especial do Flamengo com o Botafogo, quero te fazer dois convites, ó. Se inscreve, além do canal aqui, você que dá uma moral pra gente, na Escola de Narradores da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por que eu tô te falando isso, cara? Ó, quarta-feira tem final da UEFA Europa League, Manchester United e Tottenham, dois times ingleses. E eu vou apresentar a transmissão desse jogo. Vai ter Matheus Espíndola na narração, Eduardo Campos nos comentários, vai ter Murilo e Thiago, a dupla mais simpática de repórteres lá, a galera da minha faculdade toda aprendendo e narrando o melhor do futebol para vocês. E além de tudo, galera, além desse jogo da quarta-feira, vai ter Arsenal e Barcelona no sábado, a bola rolando às 13 horas, final da Liga dos Campeões da Europa Feminina. E vamos ter novidade, a Mariana Martins também vai ser a repórter do Arsenal, junto com a mesma equipe, com o Matheus, com o Thiago. Ainda o Eduardo não está confirmado como comentarista, mas eu vou apresentar essa transmissão para vocês e vou falar mais. Ó, olho nessa galera que está vindo aí, a galera nova. Essa galera que você ouve na UERJ hoje vai ser quem você vai ver na TV amanhã, narrando, reportando e comentando jogos para vocês. Então, ó, acompanha hoje, dá moral pro nosso trabalho hoje, para vocês verem a gente aqui daqui a 10, 15, 20 anos, se Deus quiser, bem consolidados no mercado do futebol esportivo. Então, já deixo esse convite para vocês. Vamos falar? Diego, uma pergunta. Fala aí, pai. Quem acertou pra cada último jogo? É isso que eu vou falar agora. É isso que eu vou falar agora, que eu vou falar de Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo jogam hoje no Campeonato Brasileiro, pela 9ª rodada, às 18h30 no Maracanã. Promessa, expectativa de casa cheia, cota de ingressos 90% para o Flamengo, 10% para o Botafogo. Um pouquinho mais de 10%, né? O Flamengo acho que liberou 15% para o Botafogo, que é um clássico aqui, mas tem essa de visitante. Eu acho meio palhaçado o Botafogo querer jogar esse jogo no Engenhão. Por mim, eram os dois jogos no Maracanã com 50-50. Seria mais bonito para o espetáculo, para as duas equipes também. Mas o Botafogo prefere botar no Engenhão porque eles não têm torcida para botar meio a meio com o Flamengo, né? Então, acabaria que eles ficariam com menos ingressos vendidos para eles, então esse é o problema da parte do Botafogo. Mas o jogo vai ser no Maracanã e os dois times vêm de vitória. O Botafogo na quarta-feira venceu o Estudiantes por 3-2 na Libertadores e melhorou um pouco a situação dele. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Que o Botafogo depende só de uma vitória simples para se classificar contra a Universidade de Chile na última rodada. Jogo também em casa, no Botafogo vai ser no Engenhão. E o Flamengo, com o acerto do meu pai, né, venceu por 2-0 a LDU no Maracanã. E o Flamengo também só depende de si, porque passou a LDU no saldo de gols. Então o Flamengo está em segundo lugar também no grupo C da Libertadores. E o Flamengo pega em casa o Deportivo Táchira na última rodada da fase de grupos. Dito isto, o Flamengo é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, 2 a menos que o Palmeiras, que pode perfeitamente, por que não, ser surpreendido e tropeçar nessa rodada. Mas não adianta o Palmeiras tropeçar se o Flamengo não fizer a parte dele. O Flamengo tem que fazer a parte dele, o Flamengo vai ter alguns jogadores que vão estar impossibilitados de jogar. O Flamengo tem 5 desfalques para a partida de hoje. São eles: o Gerson suspenso pelo injusto cartão vermelho recebido no jogo com o Bahia, pelo Anderson Daronco, né, o ex-árbitro em atividade. E além deles, o Alan e o Pulgar, que estão machucados com problemas na coxa. O Plata com edema ósseo e o Matias Vinha com a recuperação, a fase final da recuperação das lesões no joelho e na fíbula, que ele fraturou ali da ruptura de ligamento do joelho ainda no ano passado. Então são esses 5 desfalques que o Flamengo vai ter, dos quais 4 provavelmente só estarão à disposição
para a Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos, que o Flamengo estreia no dia 16 de junho. Com isso, o Flamengo pode ter mudanças na escalação. O que o senhor tem a mão aí primeiro, para a escalação do Flamengo, do Botafogo ou arbitragem? Qual você quer primeiro? Árbitro, Flamengo ou Botafogo? Vamos lá com a arbitragem, porque vai ser pela primeira vez depois de muito tempo, a gente vai ter uma arbitragem carioca, apitando o clássico no Rio de Janeiro. Às vezes a arbitragem vinha de fora, então arbitragem caseira. E olho na arbitragem, hein, galera, que eu vou comentar pra vocês. Quem vai soprar o apito no jogo de hoje? Bruno Arleu de Araújo. O árbitro tricolor, que anulou 2 gols do Flamengo na final do Campeonato Carioca, aí no 0x0, onde o Flamengo levantou o título. Então fica de olho nele. Ele é da FIFA, é experiente, mas é enrolado. Na bandeira 1. Luiz Cláudio Regazzoni. O Regazzoni é bom pro almoço de domingo. O Regazzoni é nome de prato italiano ou é só o sobrenome do cara? A gente não sabe, né? Mas enfim, vamos lá. Eu deixei esse vácuo aí pra vocês responderem pra mim. Na bandeira 2. Tiago Henrique Neto Farinha. Pra que esse nome todo, né? Tiago Henrique Farinha tava muito melhor, mas o preciosismo desnecessário. Agora, galera, olho no VAR, que esse VAR é novo. Nunca esteve num jogo do Flamengo trabalhando. Vai, quem é? Hilbert Estevão da Silva. Começa bonito. Hilbert, Estevão. Aí pra dar uma quebrada, da Silva. Ficou legal, hein? Mas é o nome mais popular é o mais no popular Brasil. do Brasil. É o Silva. Exatamente. Mas vamos ficar de olho para que ele passe batido e não precise ser acionado. Ganhe o dinheiro dele lá, como um trabalhador, um profissional, mas sem participar do jogo, né? Porque se isso acontecer, é sinal de que tudo correu bem. E o Flamengo precisa vencer o Botafogo, porque nos 2 clássicos ano passado, o Flamengo acabou que não venceu. Então, o Flamengo precisa dar um bico nisso daí e fazer valer a sua superioridade. Não só financeira, mas técnica e tática também, né? Então, o Flamengo precisa ficar de olho nisso daí. O Flamengo venceu o último clássico com o Botafogo 1x0, gol do Léo Ortiz, no Campeonato Carioca. Então, o Flamengo tem credenciais e está fazendo jogos mais sólidos. A gente está reclamando dos jogos do Flamengo, mas comparado ao Botafogo, o Flamengo está fazendo jogos mais sólidos e o Botafogo vai dar a vida para ganhar do Flamengo, como todo mundo faz. E o Flamengo precisa dar a vida para manter e defender a vitória, tá certo? Então, vamos com a escalação do Flamengo, sem mais delongas? Flamengo. Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandre. Novidade: Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michel e Pedro. Michael, né, no caso. Michael. Isso, vamos lá. A parada é a seguinte, galera. O Varela, na lateral direita, você dá a escalação do Botafogo logo, que eu vou comentar isso em bloco. Sim. Botafogo com John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Jefinho, Cuiabano e Igor Jesus. Bom, essa entrada do Varela, caso ela se confirme mesmo mais tarde, ela é estratégica. Você percebeu aí o mesmo que eu, pai? Tá diferente aí. Olha só, vou explicar. Ele não pegou. O Cuiabano é lateral esquerdo de origem, mas ele, por ter vocações ofensivas, ele tá espetado na ponta pela esquerda. E o Wesley é um lateral que avança muito. Então o Cuiabano ia entrar pelas costas do Wesley e desproteger a zaga do Flamengo o tempo todo. Então a entrada do Varela nesse ponto, ela é estratégica por conta disso, é um lateral de mais contenção. Ô Diego. Só um momento, já te dou a palavra. Com isso, o Flamengo vai ter um jogador ali, na teoria, se essa escalação se confirmar, que protege mais e consegue conter os avanços do ataque do Botafogo pela esquerda. Do meio pra frente, eles tentam espelhar aquela situação que eles fizeram com o Arthur Jorge no ano passado, que era Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, que é tipo um 4-2-4 ali, com o Gregory e o Marlon Freitas dos 2 volantes. Só que aí eles têm um de velocidade, que é o Jefinho, que não vem jogando bem. O Arthur, que é atacante pela direita, mas vai voltar para atuar de meio armador, que eles não têm um jogador como o Almada para suprir essas características. O Igor Jesus é o centroavante e o Cuiabano
fazendo às vezes do Savarino, acho que não está à disposição. Por conta de quê? Eu sinceramente não sei, mas eles tentam espelhar o mesmo modelo tático, mas o Flamengo precisa ficar de olho nisso. E o Flamengo também coloca o Léo Ortiz de volante, podendo entrar o Everton Araújo ainda nessa função, que é um garoto, por conta do Flamengo não ter nem o Alan nem o Pulgar à disposição. O Gerson, que era um outro jogador que, apesar de estar cansado, dava uma sustentação legal ali no meio campo quando jogava junto com o De La Cruz, que foi o que o Felipe Luiz planejou para o jogo de quinta-feira com a LDU. Onde o Flamengo jogou sem um primeiro volante de ofício. O que aconteceu? Ele botava ali, ora o Gerson, ora o De La Cruz, para suprir a proteção na frente da zaga. Deu certo? Deu. Pelo nível técnico da LDU, deu, mas a gente não pode planejar essa partida hoje contra o Botafogo dessa mesma maneira. Então, precisa ter um primeiro volante de ofício ali. Ou ele vai com o Léo Ortiz improvisado, ou ele vai com o Everton Araújo, ou ele pode surpreender e botar os dois. Empurrar o De La Cruz para meio armador, como ele joga na seleção uruguaia, e o Arrascaeta para frente, para jogar ou como um falso 9, na posição de centroavante, ou como um segundo atacante ali, revezando, caindo pela esquerda, com o Bruno Henrique puxado ou para centroavante, ou pela direita, e o Michael ali, com muita troca de posição, alternância no ataque, para confundir a marcação da defesa do Botafogo. Isso se dá também, galera, porque apesar do Alex Telles ser um lateral mais defensivo, pela esquerda de defesa do Botafogo, direita de ataque do Flamengo, o Vitinho é um lateral que avança muito, vai cair ali nas costas do Alexandre. Então a gente vai precisar de muita proteção defensiva nesse modelo de jogo, a gente precisa ficar de olho nisso. Então o Flamengo vem com essas possibilidades de mudança e a gente precisa ficar de olho. Certo é que vai ser um bom jogo e a gente tem que ficar ligado aí. A transmissão hoje vai ser do Premier para todo o Brasil. Isso, a bola rola às 18h30, ou então a rádio da sua preferência, tá certo? Vamos ficar de olho que o Flamengo é da Libra, Liga Brasileira de Clubes, então é o bloco que fechou com o Grupo Globo de Comunicação. Tá? Palpite para hoje, pai? Não, deixa eu falar a minha posição. Fala a tua pergunta aí, vai. O que acontece? O Botafogo vem com esses jogadores porque tá fora Barbosa, zagueiro. Ah, tá. Savarino, atacante, e Matheus Gonçalves. Não, Savarino Matheus meia Martins. E Matheus Martins, todos machucados. É por isso que o Botafogo tá vindo com um pouco diferente. Com o Cuiabano no lugar que seria do Savarino, né? Isso. E ainda tem o Bastos, que desde que se lesionou não conseguiu voltar a ter sequência de jogos também. É um zagueiro mais veterano, que poderia tranquilamente estar nessa rotação de defesa. Um zagueiro experiente, muito bom. E, enfim, é isso. Essa explicação que o meu pai deu traz muita coisa à tona, mas o Renato Paiva está tentando inventar novas possibilidades e a gente precisa ficar de olho nessas questões. Palpite para hoje, pai? 3-1. 3-1 Flamengo? Isso. Gols de quem? Diego. Hoje vai ser meio difícil, Vai ser né? difícil. Mas 3-1. eu vou apostar no 3-1 Flamengo também, cara. Vou junto com você nessa. Vou de gols do Arrascaeta, do Bruno Henrique, o pai do Botafogo, né, hoje é a redenção dele. E o Varela, acredito que o Varela marca no jogo de hoje também. Então vou arriscar um golzinho dele aí. Vai que cola, né? E se a gente puder não tomar esse gol do Botafogo que a gente deu no palpite também para saldo de gol, seria um 3-0, seria maravilhoso, né? E com isso o Flamengo vai jogar a Copa do Brasil quarta-feira, galera. Vamos ficar de olho que depois desse jogo com o Botafogo tem mais Botafogo. Só que é o da Paraíba, jogando no Maracanã quarta-feira pela Copa do Brasil. Então é isso, galera. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. O vídeo compartilha aí, ó. Deixa pra mim o seu palpite, hein? Quanto vai ser Flamengo e Botafogo? Saudações rubro-negras.